Olá, pessoal. Meu nome é Helena Garcia. Eu faço parte do grupo de divulgadores da doutrina espírita aqui da cidade de Arcos, do grupo do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É com muita alegria que estamos aqui interagindo com vocês, fazendo parte desse espaço para refletirmos sobre o tema O Cristo Consolador. Que possamos ser muito gratos a Deus pela vida, a Jesus pelos ensinamentos que nos deixou e a espiritualidade maior que sempre está nos protegendo, nos abençoando, nos intuindo para o bem. O Cristo Consolador nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que vai trazer para nós sobre este Consolador. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, nós já encontramos a mensagem de Jesus que nos falava assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nesse momento, nós já vamos perceber a leveza dos ensinamentos de Jesus, o nosso estado de libertação, de consolo, quando nós buscamos amparar nos seus ensinamentos, nas suas máximas, né? E vamos entender um pouquinho esse jugo leve, esse jugo suave e o fardo leve. O que seria o jugo leve? Às vezes nós nos deparamos assim, nossa, mas nós estamos em meio a tanto sofrimento, tanta dor, tanta perda, né? Neste momento de pandemia, tantas mortes de entes queridos, de pessoas jovens, né? Profissionais na área de saúde que estão desencarnando, tantos problemas e mesmo assim Jesus nos passa essa ordem de consolação, né? Esse estado de libertação, de um jugo leve. Nós vamos entender como que nós vamos aceitar, então, tantas decepções no mundo tão difícil, né? Onde que estaria essa consolação? Mais para frente nós vamos entender todas essas indagações que nós sempre fazemos, né? O jugo leve. Jesus não teve medo de dizer a verdade e oferecer a chave para o reino de Deus. No Sermão do Monte, resume bem os ensinamentos morais do Cristo, que cala fundo, impressionando até hoje a humanidade. Então, nós vamos passar aqui agora as bem-aventuranças, que nós vamos perceber esse jugo leve que Jesus nos reportava, né? Nós sabemos que o Sermão do Monte é uma das partes mais importantes do evangelho que ele deixou para nós e traz todos os ensinamentos, resume toda a sua obra ali, né? Então, nessas bem-aventuranças nós vamos encontrar bem-aventurados pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus, né? Que é aquelas pessoas que têm sentimentos puros, como a criança, né? E aí nós vamos encontrar esse reino que é um estado de felicidade, que é algo íntimo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Então a gente percebe que mesmo em momento de dor, de choro, vai vir para nós um consolo, nós vamos ter uma explicação, um entendimento do porquê dessa dor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então são aqueles que já têm em si a virtude da mansuetude e assim poderão permanecer aqui. Nós estamos num mundo em transição, passando para a regeneração. E herdarão e ficarão aqui aqueles que já tiverem essa virtude da mansuetude no coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Então aqui também nós vamos deparar, como ficou muito claro lá no Evangelho, no Homem de Bem, quando nós
já com o propósito de sermos esse homem de bem, de fazer o bem, nós vamos caminhar para a justiça, para o amor, para a caridade, e aí nós vamos ser recompensados por isso, porque nós estaremos alimentando a nossa alma, a alma do próximo, né? Então, esses que realmente buscam uma justiça íntima, uma justiça coletiva, serão com certeza alimentados pela palavra de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, uma vez que eu ajudo o próximo, com certeza Deus também me favorecerá de alguém me estender a mão no momento que eu possa precisar. Não que a gente tenha que fazer caridade mediante recompensa, né? Mas porque nós sabemos que todos somos irmãos e precisamos ser misericordiosos com os outros para que eles também sejam conosco, até pelos nossos erros. Nós também temos falhas, nós também temos nossos fracassos e precisamos de misericórdia dos outros. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, muitas vezes nós temos que nos descortinar dos nossos egos, dos nossos orgulhos, para a gente perceber a grandeza divina em nós, no próximo e em todo o universo. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, né? Aqueles que têm em si essa vocação da paz, de pacificar, de amenizar as coisas. Estes sim podem ser chamados filhos de Deus, porque se Deus é bondade, justiça, todo poder, toda misericórdia, e se nós somos filhos desse Deus maravilhoso, então nós também precisamos ter isso em nós, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por justiça, porque dele é o reino dos céus, né? Muitas vezes, para a gente batalhar por uma justiça, nós somos perseguidos, às vezes até pelos nossos instintos, né? Às vezes pelos inimigos do passado, mas se nós perseverarmos, nós conseguimos encontrar esse reino de estabilidade interior. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, e mentindo, dizer todo o mal sobre vós por minha causa. Então, aqui é quando nós vamos levantar a bandeira de Jesus. É quando, acima de qualquer questão social, de qualquer questão doméstica, eu levanto a bandeira de Jesus. Eu trago Jesus para o meu lar, para o meu coração, para o meu entendimento, né? E isso, às vezes, nos traz realmente uma perseguição, uma certa reserva. Escutai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Então aqui nós estamos percebendo que nós sabemos pela história aí, né, os seguidores do Cristo, quanto que eles foram perseguidos, executados, né? E eles mantiveram firmes nesse propósito de espalhar a mensagem de Jesus. Graças a Deus, hoje, na nossa fase evolutiva, nós já não estamos mais nesse ponto, né, de sermos mortos por Jesus. Mas nós precisamos valorizar essas pessoas que desempenharam esse papel e por isso nós temos o evangelho dele hoje redivivo em nossos corações. Mas o jugo leve, o que será o jugo leve? Quando nós temos uma doutrina que nos consola e nos coloca a fé no futuro, a vida no futuro, isso vai nos demonstrar um jugo leve, né? Isso vai nos apontar que a dor que eu tenho no momento, que esse sofrimento, que essa perda é passageira, né? Quando eu tenho essa fé no futuro, eu sei que tudo que eu estou passando é para um aprendizado. Essa confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, é uma condição que nós precisamos ter consciência mesmo, né? Acreditar nessa providência divina. Tudo está certo, nem tudo está bom, mas tudo está certo, né? Então, Cristo veio ensinar isso para nós, né? Essa condição da justiça de Deus. Tudo está conforme nos planos de Deus. O jugo de Jesus, o que seria? É a observação da lei de Deus, que ele veio trazer e demonstrar para a humanidade. E é uma condição da felicidade. Então, toda vez que eu afasto da lei divina, toda vez que eu descumpro essa lei natural, o que vai acontecer comigo? Vai me trazer uma infelicidade.
Então, quando nós estamos no estado perturbado, no estado de incomodação, de doença, de sofrimento, nós temos que nos despertar. O que Deus quer me dizer com isso? Qual a lição, qual o aprendizado, né? E eu preciso voltar ao trilho reto, né? Ao caminho do bem, ao caminho da perfeição, porque é só aí que eu vou encontrar a felicidade. Então, esse jugo é leve, porque a lei é suave, né? Impõe como dever o amor e a caridade. Então, por que a lei é suave? Jesus só nos pediu isso, gente. Seja feliz e ame, né? E faça caridade. Faça ao outro aquilo que queres que te faça. Então, esse é o jugo leve. Ele não, como diz Chico Xavier, ele não nos pediu para escalar uma montanha, né? Para fazer coisas impossíveis e difíceis. Ele simplesmente nos disse: ame. Ame ao próximo, ame a si mesmo, ame a Deus, faça caridade. Então, o jugo leve. Como a gente já havia falado, Jesus, ao falar dos mandamentos para a vida reta, para uma vida digna, ele deixou isso consignado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Ou seja, a lei de Jesus é leve, né? Nós simplesmente temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? E aí nós vamos perceber que para que possamos amar e amar a Deus, a nós e o próximo, nós precisamos exercer a caridade. Nós precisamos ser indulgentes, nós precisamos ter tolerância e nós precisamos negar o nosso egoísmo e o nosso individualismo, né? Ou seja, quando nós adquirirmos mais a virtude da humildade, da perseverança, do amor, da caridade, da benevolência, nós estaremos praticando essa lei, esses ensinamentos dessa máxima de Jesus. Nós temos uma obra de Joana de Ângeles que é titulada como o Conquistador em Comum. E nós vamos fazer uma reflexão aqui que ela vai trazer para nós. Diferido de todos os conquistadores, ele preferiu os pobres e abandonados, os enfermos e desiludidos, os simples e puros de coração, sofredores e perseguidores, para com eles formar uma sociedade diferente e especial, na qual o amor seria o seu fundamento essencial. E a fraternidade se faria os braços de socorro despendidos e a todos amparando. Isso a gente percebe muito bem, né? Quando a gente vê os exemplos de Jesus, ele acolhia a prostituta, leprosos, aqueles que eram considerados impuros. Então, assim, os pobres, ele não tinha distinção, né? Ele tratava os doentes, aqueles doentes da alma, do corpo. Então, ele era um mestre diferente. Sem desprezar os ricos e poderosos, demonstrou-lhe vacuidade das glórias terrenas e os convidou ao despertamento, não lhes concedendo as honras de que atribui merecer, continuando incorruptível e conquistado, mesmo quando na cruz parecia vencido. A gente percebe que mesmo diante lá daquele momento de sua crucificação, ele se manteve, né, ao Pai perdão para aqueles que estavam fazendo mal. Então Jesus é um conquistador especial, despedido-se de armas, sem artifícios, suave, forte, único, e quem tem notícia que mudou o rumo de todos os tempos, né? Então esse espírito pacificador, benevolente, amoroso, não precisou usar arma, não revidava, né? Isso nós vamos encontrar no livro Joana de Ângeles, no capítulo Conquistador em Comum, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o livro Fonte de Luz, tá?
Mas o Cristo não pôde avançar tanto quanto gostaria. Naquela época, a gente tinha uma maturidade espiritual muito pequena ainda para entender todas as coisas, né? Além disso, sua mensagem livre e pura foi sendo deturpada no correr dos tempos pelos homens ávidos de poder e riqueza, né? Então a gente percebe que por mais que todos aqueles apóstolos, seguidores de Jesus, tentaram manter a sua palavra, ao longo dos milênios, anos para cá, isso foi se dispersando, foi fazendo outras interpretações, foi acolhendo a outros interesses do homem e foi modificando, né? Allan Kardec traz para nós, no Espírito de Verdade, a seguinte mensagem: se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltava aos homens conhecimento que este só podia adquirir com o tempo e sem os quais não poderiam compreendê-lo. Então aqui ele só está nos explicando por que é que a terceira revelação, que é o Espiritismo, não veio naquela época, né? Então está reforçando aquilo que a gente já comentou, que nós não tínhamos uma maturidade de entender tudo que o Cristo disse. Então ele disse uma parte, né? Ele reforçou um ponto. Aqui nós temos também o exemplo de Nicodemos, quando ele fala da necessidade de nós reencarnarmos, nascermos de novo. Então, aos pouquinhos, ele foi nos tentando avisar sobre esses ensinamentos. Mas em João, capítulo 14, 15, versículo 17 a 26, nós vamos encontrar assim: se me amais, guardais meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo que eu vos disse. Então aqui Jesus deixa claro para nós que ele iria nos enviar um Consolador, que esse Consolador iria reforçar tudo o que ele disse e acrescentar um pouco mais, porque nós já estaríamos mais preparados. E esse Consolador ficaria conosco eternamente. Ou seja, não poderia ser uma personalidade em si, né? Um homem, como foi a vinda dele aqui no momento que ele encarnou conosco. Então, seria algo, uma mensagem, por exemplo, que ficaria conosco para sempre, né? Isso está lá em João, já foi uma frase, uma mensagem que Jesus nos deixou. Vamos lá. Tendo ainda muitas coisas a vos dizer, mas não os podeis suportar agora. Quando esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará outras coisas vindouras. Ou seja, aquilo que João já nos falava, né? Ele irá recordar o que eu disse e ainda poderá dizer mais coisas que vocês já estão preparados para ouvir, que realmente nós iríamos entender. Então, o Consolador vem trazer coisas novas e recordar o que Deus já nos disse que havia se perdido com o tempo. Isso porque nós temos uma necessidade de progresso da ciência para que o homem pudesse compreender os esclarecimentos do futuro. Então, houve um momento na nossa história em que a ciência, a tecnologia, era importante esse avanço, esse progresso, né? E com isso o homem trabalhou mais a sua inteligência. Então, hoje nós já temos condições de assimilar o outro lado. Por isso é que se prevê que agora nós vamos ter um período de estagnação quanto aos avanços tecnológicos da ciência, para que o homem também possa avançar moralmente junto, porque houve esse avanço da ciência que foi necessário, mas o avanço moral da humanidade não foi feito. Então, nós vamos ter que agora fazer da nossa parte quanto a essa reforma moral. Também avançarmos essa asa, né? E aí? Orarei, o Jesus fala assim: orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, né?
Então, vamos considerar que Jesus é a segunda revelação, a primeira foi Moisés, e Jesus está prometendo que vai pedir ao Pai para nos mandar esse outro, a fim de que permaneceis eternamente convosco e estará em vós. Aqui também eu já havia comentado que tem a ver com essa questão de não ser uma figura de alguém, o retorno de Jesus, como algumas religiões colocam. Porque esse Consolador ficará conosco para sempre, então terá que ser algo que não vai perecer, né? Como uma existência. E aí vem então essa doutrina na inspiração desse Espírito de verdade, que é Jesus. Será que o Espiritismo consegue cumprir a sua função de Consolador prometido, como Jesus anunciou? Nós sabemos que sim, né? Jesus anunciou que iria mandar esse Consolador. E nós sabemos, pela doutrina espírita, essa terceira revelação é esse Consolador prometido por Jesus. E aqui nós estamos refletindo, dentro da doutrina espírita, se realmente ele tem esse espírito consolador para conosco. Né? Vamos lá. A doutrina espírita procura lembrar o que Jesus ensinou, recorda de todos os seus ensinamentos morais, né? Então isso já é um consolo, porque se o jugo dele é leve e o fardo é suave, nós já temos um consolo. Clareia ensinamentos que Jesus não pôde ensinar completamente ao seu tempo, né? A doutrina espírita, ela traz mais esclarecimentos, mais instruções, mais informações acerca do que Jesus já tinha falado, descortina um pouco mais. Consola e conforta os que sofrem e mostra a causa do sofrimento humano. Como? Através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, ação e reação, né? Então, nós sabemos que ninguém é vítima de ninguém, toda dor, nós temos um pouco. Então, temos aí o Consolador prometido. Por completar os seus ensinamentos, deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo se encontrava em seu germe, faltava somente a chave para aprender o sentido das palavras. Então, o Consolador prometido, ele vem nos clarear ainda mais algo que Jesus já tinha tentado colocar para nós naquela época, e a gente não tinha uma interpretação mais profunda, né, do sentido das suas palavras. Hoje, com o Consolador prometido, com as obras de Kardec, toda a codificação e principalmente as obras similares também, semelhantes, né, que vieram depois, nos clareando ainda mais, tudo dentro da palavra do que Jesus já tinha nos falado, mas com certeza descortinando e nos trazendo com muito mais clareza, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Isso nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, né? Então, o que seria o Espiritismo? Ele é uma ciência, ele trata aqui para nós que ele é uma ciência, né? Então é algo que progride, né? Que vai acompanhando com o tempo. E ele trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então ele vai nos mostrar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Bem como essa nossa relação entre nós, esse mundo corporal, e o mundo espiritual. E aí, então, nós temos o Consolador prometido, o Espiritismo vendo no seu tempo certo, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua revelação, né? Então, nós temos em vários pontos das obras de Kardec mensagens do Espírito de verdade, que é Jesus. Então, ele faz parte também dessa revelação, porque é uma revelação trazida por espíritos puros, por vários espíritos, né? Dentre eles, Jesus. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo apenas disse em parábolas, né? Então, na época, ele contava as historinhas, falava as parábolas, para que a humanidade entendesse. Hoje, com a doutrina espírita, ele traz essas parábolas, esses ensinamentos, na interpretação literária mesmo, né? Do que seria o entendimento que na época nós não estávamos preparados para entender. Então,
o Cristo nos falava que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, né? Então, o Espiritismo já tem condições da gente realmente ter olhos para ver e ter ouvidos para ouvir. Nós já temos maturidade espiritual suficiente para entender a mensagem do Cristo. E aí, então, nós temos a revelação espírita. Ela é coletiva, no sentido de que não ser feita dada como privilégio, não é só para alguns, só para aqueles que sabem ler, né? Para aqueles cultos de forma alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar como excluído, né? Ela está aberta a todo mundo, foi espalhada no mundo inteiro, através dos médios, das psicografias, das palestras, né? Dos livros, simultaneamente por sobre a Terra. Milhões de pessoas de todas as idades, de todas as condições, desde a baixa até a alta escala, né? Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-los no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Então, assim, a revelação, ela nos traz um caminho, um código, né? Mas cada um tem que descobrir dentro de si mesmo como fazer com esses ensinamentos para que nós possamos adquirir uma perfeição, uma mudança moral. Isso é uma descoberta de cada um. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é um ser divino, a sua origem, iniciativa dos espíritos, né? Kardec foi apenas o codificador, o compilador, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem, né? Então, o homem, que foi Kardec, teve o trabalho, o fruto de elaborar, mas a revelação ela veio dos espíritos, né? E aí tem a questão da credibilidade, que ela não vem de um só, são vários espíritos, inúmeros espíritos, né? E ela tem essa essência divina, né? Por isso é que ela é tão consistente para nós. Mas qual seria a missão do Espiritismo? Complemento a lição de Jesus para uma humanidade já num estado de amadurecimento intelectual e científico. Para que veio a terceira revelação? Para que veio esse Consolador prometido como o Espiritismo? Porque já era necessário completar essa obra do Cristo, já que a humanidade já tinha atingido essa maturidade intelectual e científico, né? Com os preceitos do Espiritismo, nós somos tratados como adultos responsáveis pelo nosso destino, agente de nossa felicidade ou infelicidade, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, né? De acordo com nossas escolhas, seguindo aquele caminho reto, nós vamos ou não sermos mais felizes. Então, vamos continuar, né? Dentro dessa reflexão do Espiritismo Consolador. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, o que está fazendo aqui na Terra, por que sofre temporariamente, em toda parte a justiça de Deus. Tudo que a gente sofre aqui, as nossas relações, as nossas perdas, as nossas dores, as nossas doenças, a gente entende que tem a justiça divina nos governando. Sabe que todas as almas são criadas iguais, de um mesmo ponto de partida, com a mesma aptidão para progredir usando seu livre-arbítrio, né? Nós sabemos que todos nós somos criados puros e ignorantes e através do nosso livre-arbítrio nós vamos crescendo, usando as nossas aptidões e buscando o nosso progresso, né? Cada um de acordo com o uso do seu livre-arbítrio vai avançando um pouco mais ou não, vai estacionando, né? Mas sabemos que sempre haverá um despertamento para esse progresso. Não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas que outras, independente de credo, raça, sociedade, todos devem trabalhar para progredir, né? Nós sabemos que isso é geral. Em algum momento, mesmo as pessoas que a gente acha que estão paradas no tempo, que estão ainda cometendo crimes graves, uma hora eles vão despertar para o progresso, para a perfeição, para a felicidade e vão buscar os resgates, né, desses maldades que fizeram e vão buscar o progresso. Não há seres eternamente destinados ao mal
e a ele devotados, né, que nós chamamos muitas vezes até de pessoas que não estão aliadas a Deus, que nada mais são do que espíritos ainda atrasados na evolução moral, mas que avançarão e irão melhorar, né? É o que a gente acabou de dizer. Todos nós iremos buscar esse progresso. O Espiritismo também, através do mecanismo da mediunidade, como meio de intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível, provoca a existência do mundo invisível, permitindo a chegada de um manancial gigantesco de conhecimento à humanidade, né? Então, através de depoimentos de pessoas que já desencarnaram, através das mensagens dos espíritos de luz para nós, através de nos registrar, nos esclarecer do que foi encontrado lá, da sua própria consciência do lado de lá, isso vai nos trazendo um ensinamento muito grande, um manancial muito grande. Nenhuma doutrina, nenhuma religião tem esse ensinamento com tanta clareza através da mediunidade, que é um recurso da doutrina espírita, descortinando esse mundo invisível, nos trazendo ensinamentos, reflexões, demonstração, prova viva de que a vida continua, né? Talvez o mais consolador para nós, saber que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências, né? Até que possa alcançar um grau de perfeição que pode aproximar de Deus. Não há retrocesso na evolução do espírito, tudo progride, né? Mesmo quando nós deparamos com essas parte de violência muito grande, na verdade não há um retrocesso na evolução do espírito, ele fica estacionado. E ele, toda a bagagem de bondade que ele já adquiriu vai permanecer. E às vezes ele fica longos anos em trevas, refletindo sobre algumas coisas que ele fez errado, mas ele vai ter o tempo de se rever, de reparar isso aí. Então, o nosso maior consolo é sabermos que nós temos essa lei da natureza, que é a lei do progresso, né? E nós estaremos, através das reencarnações, das inúmeras existências, cada uma delas com um aprendizado diferente, sempre buscando a nossa perfeição e nos aproximarmos mais dessa nossa essência divina, desse Pai Criador, amoroso e bom. Nesse sentido, a ideia de reencarnação é fonte de vida em abundância da bondade, solicitude e paciência ilimitada de Deus, com nossas fraquezas, faltas e imperfeições. Ou seja, ele não nos determina, olha, você precisa ser bom com 10 encarnações, não. Aí a escolha é nossa, né? Ele tem toda uma paciência de estar sempre nos dando mais e mais e mais oportunidades, através das reencarnações, né? As causas das aflições, o Espiritismo também nos esclarece isso muito bem, né? Remotas e atuais. Então, toda dor que eu estou passando, se eu não encontrar uma razão nessa existência, ela está aliada aos meus erros do passado, né? E as justiças e aflições atuais, né? Se eu não estiver lá atrás, está nessa mesma existência. Isso está dentro da justiça das aflições. Toda aflição é justa, né? Ela tem uma causa no passado ou no nosso presente mesmo. E vem o processo reeducativo, né? Que é a dor como processo de nos educar, né? A dor como processo de educação da nossa alma. A lei de causa e efeito jamais foi punição de Deus, ela é pedagógica, né? Então nós precisamos aproveitar a dor, né? Não alimentando o sofrimento, porque era a dor necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, que possamos entender a dor como essa ferramenta pedagógica para que nós possamos nos educar espiritualmente. No capítulo 5 e 6 do Evangelho, temos assim: bem-aventurados aflitos, e o Cristo Consolador propõe que tenhamos coragem diante da dor, porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual, né? Então, aqui nós vamos entender que não existe punição divina jamais, né? A dor nada mais é do que um processo de nos aprimorar o nosso progresso espiritual, rumo ao nosso progresso espiritual. Então, a reencarnação, que é a máxima da doutrina espírita, né?
Sem o conhecimento espírita da reencarnação, nós não teríamos todos esses consolos que nós já acabamos de ver. Considera ter nascido em situação desfavorável, por meio acaso, sorte. Quando a gente percebe assim, nossa, mas fulano nasceu tão doentinho, desencarnou cedo, por quê, né? A outro nasceu no berço de ouro, sempre teve uma vantagem financeira. Então, essas desigualdades, a reencarnação nos explica, né? Muitas das vezes eu venho com uma fortuna tranquilo e não sei fazer bom uso disso. Numa próxima, eu posso me programar para que eu venha em desvantagem financeira, para que isso não sirva de ferramenta para mim cair novamente, né? Eu dei o exemplo do financeiro, mas isso em qualquer outra área, né? Às vezes na área da beleza, às vezes até na área da inteligência, né? Às vezes não, sempre. Na área da inteligência, se eu não uso ela para o bem, numa próxima eu posso me programar, eu vou estar com o meu perispírito danificado e eu vou vir às vezes com uma desvantagem também nessa área. As condições de vidas atuais nada influencia no seu bem espiritual ou futuro, são fruto do mero acaso, né? Então, quando a gente não acredita na reencarnação, a gente acha que é isso, né? Cair aqui de paraquedas, né? Tudo está acontecendo por acaso, porque é a sorte, é o destino. Mas não é assim. Quando a gente entende a lei de ação e reação, quando a gente entende da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, nós vamos ter uma percepção maior de que tudo que está acontecendo conosco é causa que nós mesmos procuramos, né? Não existe acaso. Se as diferenças sociais, condição de saúde entre as pessoas, tudo vem de Deus, e nesse caso Deus não é justo. Isso aqui é para quem não acredita em reencarnação, né? Então, porque aquilo que eu falei, algum tem uma saúde melhor que o outro, um tem uma vantagem melhor que o outro, então Deus não existe. Não é verdade. Nós sabemos que Deus é tudo justo, bom, poderoso e bom, e tudo que nós temos, as condições sociais, econômicas, de saúde, ela provém de uma condição do meu próprio espírito. É algo que eu já venho carregando, é algumas mazelas que eu fiz, ou nessa existência ou em outra, e eu preciso passar por isso, não é produto do meio. Com o conhecimento espírita da reencarnação, nós temos consciência de que a presente encarnação, na condição da vida necessária, é o nosso aprimoramento moral. Então, eu vou entender que tudo que eu tenho, tudo que está disponível para mim, a minha profissão, a minha condição social, econômica, pessoal, ela está aliada àquilo que eu preciso para aquele momento, para que eu possa realmente realizar o meu aprimoramento moral. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, com a profissão certa. A gente tem sempre que nos colocar dessa forma. Se passa por dificuldade, sabe que pode ter provocado na presente situação para um aprendizado do seu interesse, né? Então, todas as dificuldades que nós passamos, nós temos um entendimento. É para mim aprender alguma coisa. Conclui que as diferentes condições de vida não atingem a integralidade da justiça divina. Pelo contrário, né? Todas as desigualdades, ela está firmada numa justiça divina. Você tirou algo, agora você precisa repor, né? Você não foi bom com essa pessoa, então agora você vai sofrer na mão dela. Então, assim, é algo entre eu e aquilo que eu me comprometi perante a lei divina. Não, jamais como... No conhecimento da doutrina espírita também, facilita a gente ser resignado em condições adversas e humilde em posição elevada. Por consequente, não cabe inveja nem desprezo pelos mais desfavorecidos. Então, quando a gente tem o conhecimento da lei de ação e reação, da máxima de Jesus, que é amar ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai ter inveja porque um está melhor do que a gente, né? A gente não vai desprezar o outro porque está pior do que a gente, né? A gente vai entender que aquele é o momento deles e que nós também já passamos por aquelas fases ou poderemos passar, se nós não fizermos bom uso agora, né? Confia na doutrina como fonte única a fornecer o caminho da justiça entre os homens e reforma íntima.
e das instituições humanas. Então, a gente vai pautar a doutrina espírita para nos favorecer em todo momento, nas nossas relações sociais, no nosso trabalho, nas nossas convivências, nas nossas instituições humanas. Em tudo, nós vamos ter na doutrina espírita uma fonte que vai nos revelar algo importante, né? No Evangelho, o Consolador Prometido, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, né? Nós sabemos que nós temos, que a vida continua, né? A vida no futuro. E a dúvida pungente não tem mais lugar na nossa alma, fazendo-nos ver coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ela abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera. Dá a nós uma paciência, resignação e coragem para irmos até o fim do caminho. Então, quando nós sabemos que nós temos essa fé inabalável, essa fé raciocinada, essa fé pautada em algo que eu tenho conhecimento da lei, né? Mais profundo, mais claro, mais expresso, mais desenhada. Então, eu vou atravessar o meu caminho, esse caminho do progresso, esse caminho da evolução, com mais paciência, com mais coragem, com mais resignação. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador Prometido, dá conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde veio, para onde vai, né? E o que faz aqui na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança, né? Então, não temos nenhuma dúvida que o Espiritismo é o Consolador, porque ele nos traz tudo isso, uma fé raciocinada, uma fé na vida futura, né? Uma explicação do que estamos fazendo aqui agora, de onde viemos, para onde vamos, e isso nos dá uma consolação com base numa fé e numa esperança. Nessa obra, Palavras de Vida Eterna, quando nós vamos tratar sobre a nossa cruz, né? Nós temos essa explicação aqui. Se alguém... Isso aqui é uma fala de Jesus ainda, né? Marcos, está lá em Marcos, capítulo 8, 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, esse ensinamento de Jesus, ele nos dá uma resposta à questão da gente deixarmos o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos deixarmos esse nosso egoísmo aflorar e seguir Jesus e caminhar com nossas provas, com nossas dificuldades, seguir os seus ensinamentos, né? Então, Emmanuel fala para nós assim: ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, a perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução e da redenção, tem cada qual a sua cruz. Cada um de nós temos as nossas provas, nossas missões, o nosso peso, o nosso fardo, né? Então, cada um que deve carregar a sua cruz. Enquanto a criatura não adquire consciência da sua própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição do ser irracional, né? Como um estado animal ainda, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe no seu próprio burilamento, né? No seu próprio processo de burilar-se das suas maldades, trocando as imperfeições pelas virtudes. E aí nós vamos seguir nos ensinamentos do Mestre, né? A gente vai descobrindo essa paz. Um espírito israelita traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, esse segundo reflexão aí, esse ensinamento. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar o homem e tornar mais irmãos. A moral que deve fazer jorrar dos corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, afim, que deve transformar a terra e dela moradia dos espíritos superiores aos quais hoje a habitam. São chegados tempos, mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Foi Moisés quem abriu o caminho.
Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, é muito bonito, né? Essa instrução desse Espírito para nós, né? O futuro do planeta não ser mais uma religião. Confluência do pensamento espiritualista. Isso aqui porque muitas vezes as pessoas falam assim conosco, mas Espiritismo não é religião, né? Mas nós sabemos que se religião é algo que nos religa a Deus, e quando eu tenho toda a máxima do Cristo, né, em todas as obras, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trabalha as leis morais, e isso me faz ligar a Deus, então é uma religião sim, né? Mas tem-se essa dúvida, que foi até uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, se o Espiritismo seria a religião do futuro. E foi-nos respondido da seguinte forma, olha, não vai ser a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ou seja, cada segmento religioso, com seus dogmas, com suas crenças, vão estudar o Espiritismo, vão estudar esses princípios básicos, né, que regem o mundo, que regem as relações, o mundo corporal com o mundo espiritual, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo. Então, o Espiritismo tem esse caráter dialético, né? Essa aliança entre ciência e religião. Porque se o Espiritismo é uma ciência, ele é progressivo e a ciência e a religião vai acompanhando esses ensinamentos. Ele vai se alinhando, vai se fazendo essa aliança, né? Não vai ser uma coisa isolada. Então, a ciência vai tratar o ser humano também de forma mais espiritualizada, né? O que já vem ocorrendo. Nosso dever enquanto espírita, muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Nós somos esses agentes de mudança. Então, se nós temos na nossa mão esse arcabouço de complemento, né, de informações, de instruções, cabe a nós fazermos a nossa parte, cumprir tudo isso, né, aquilo que nós já sabemos. E também instruir, né, passar para frente, dividir esses esclarecimentos que nós temos. Nesse livro, O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, item 5, Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas aí, em contrapartida, o que nós temos? Mas o ouro não resolve o problema da miséria, né? Então, a gente vê embora tenha muita riqueza na natureza, nós ainda temos muita miséria humana. O mundo está repleto de espaço nos continentes, espaço nas cidades, nos campos, né, nos mares, mas o espaço não resolve o problema da cobiça, né? Então a gente vê ainda muita ambição, muita inveja, muita vingança, muita guerra, né? O mundo está repleto de cultura no ensino, cultura na tecnologia, na técnica, cultura de opinião, né? Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo, né? Muito pelo contrário, muitas vezes a gente percebe as pessoas com um intelecto muito grande, mas super egoístas, né? Não conseguem dividir, não conseguem entender a dificuldade do outro. Continuando, o mundo está repleto de teorias, né? Aqueles rótulos, né? Tudo no papel, teoria na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões, mas a teoria não resolve o problema do desespero, né? Então a gente percebe que a gente tem tudo na mão, mas nós temos aí uma fase atual da humanidade com muita loucura, com muito suicídio, com muita depressão, com muitas doenças psicossomáticas, né? Então todo o conhecimento que se tem da ciência e tecnologia não resolve o problema interno do ser humano, de sentimento, de emoção. O mundo está repleto de organizações administrativas, econômicas, sociais, né? Mas essas organizações não resolvem o problema do crime, né? Então a gente percebe que há uma perfeição nisso, mas os crimes estão sendo cometidos, né? Não só os crimes físicos, né? Mas às vezes até crimes emocionais, né? Então a gente percebe que toda essa organização que o planeta tem, ainda temos muita violência interna, né? Muita violência no ser humano, que acaba extravasando a violência externa.
para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o chardo do crime que acarreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Enquanto nós estivermos afastados do Evangelho do Cristo, enquanto nós estivermos tirando Jesus de dentro dos nossos lares, das nossas famílias, da cultura dos nossos filhos, tudo isso vai estar acontecendo, né? Infelizmente. Então, cabe a nós trazermos o Evangelho do Cristo para os nossos corações, para o nosso pensamento, para as nossas atitudes, para as escolas, para o nosso trabalho, né? Só o único remédio eficiente para combater tudo isso, a miséria, a cobiça, a ilusão, a loucura, é o Evangelho do Cristo em nós, vivenciado por nós, né? E Bezerra de Menezes completa aí para nós: sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra, pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovitável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamando os problemas do mundo, que foi: fora do Cristo não há solução. Então, Bezerra de Menezes reforça aqui para nós, né? Sem Cristo nos nossos corações, na nossa vida, nas nossas relações, nós não conseguiremos nos manter. E aqui ele coloca para nós a importância da gente não deixar a doutrina espírita apenas na letra, né? Apenas nos livros, no conhecimento, na palavra, né? Mas na nossa vivência do dia a dia. Nessa mesma obra que a gente colocou ali atrás, nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarda renovação exterior na vida diária para ajudar. Conhece imediatamente a própria sublimação, algo interno nosso. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. O que eu gostaria de refletir aqui, né? Muitos de nós estamos reclamando aí do período de isolamento, da pandemia, mas nós temos um conforto no lar, né? Nós temos CEMIG, nós temos internet, nós temos os eletrodomésticos, né? Nós temos obras, livros, vários processos de passarmos o tempo, às vezes de trabalharmos em casa, né? Que na época de Jesus não tinha. Então, nós temos que ser muito gratos por tudo que temos hoje. Finalizando, eu gostaria de deixar essa mensagem de Chico Xavier para nós. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode agora fazer um novo fim, né? Essa frase de Chico é muito importante, principalmente para os dias atuais, né? Muitas vezes nós não conseguimos voltar atrás e refazer aquilo que já fizemos de errado, mas nós podemos fazer um começo agora, da agora para frente, de forma diferente, né? E a proposta, inclusive, da pandemia é isso, é que nós trazemos para dentro de nós mudanças de ponto de vista, mudanças de comportamento, de pensamento, de atitude, de palavras, de sentimentos, mudanças na forma de enfrentar as situações, de conviver e tudo mais. De entender Deus, de entender a proposta divina, de entender Jesus, né, de aplicar os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia, principalmente. Tá?
Então, gratidão, um abraço fraterno a todos. Espero ter contribuído um pouquinho com o Consolador tão prometido por Jesus e que possamos fazer bom uso dele.